A Aira se estreou aos 14 anos no Teatro Amador, amparada pela Beatriz Segal. Né? E no dia seguinte da estreia, o Sábato Magaldi, que era o crítico mais respeitado de São Paulo, escreveu assim: nasceu uma estrela. O que significou isso para você? Como é que você não ficou marrenta depois disso? Como é que você não ficou muito besta depois disso? Pois é, eu acho que primeiro que eu tinha a orientação que eu tinha dentro de casa. Em seguida, a Beatriz marcou uma reunião, naquele dia mesmo, era um domingo, uma reunião onde estavam presentes pessoas que eu respeitava muito, entre elas Sadi Cabral, Duvaldo Viana Filho, Jean Francisco Guarnieri, a Beatriz com aqueles olhos boal, o marido dela, que é o Maurício Segal. Ela leu a crítica e comentava cada parágrafo da crítica. Aí, eu nunca vou me esquecer disso. Ela, com os olhos cheios de lágrimas, disse: olha, nós te reunimos aqui para dizer que nós achamos tudo isso que está escrito aqui. Só que você tem que estudar para que isso seja mantido, que isso acabe. E o olho marejado de lágrimas nos olhos dele, bonito. E eu jamais me esqueci disso. E fui vendo na vida que acaba mesmo, né? Se a gente não segurar, não trabalhar, não evoluir. Então eu acho que eu fui muito bem cercada. E foi bom. Isso é muito importante. Né? Outro dia eu vi a mãe de um desses meninos que morreu com uma bala perdida, né? Ela, imagina a dor que essa mulher estava sentindo, o filho dela não tinha culpa, foi bala perdida, não tinha culpa de nada. Ela disse: o problema não é só o governo, a educação, a escola, é a casa da gente. A gente tem que saber segurar os filhos um pouco dentro de casa. Eu acho que ela ali estava querendo dizer muito mais coisa do que simplesmente segurar o filho dentro de casa. É fazer o filho dar valor ao que a casa, a família tem realmente de valor, né? Do aconchego, Outro dia eu estava com a Thaís Araújo, ela era de manhã, muito cedo, 4 vezes. Ela disse: meu pai, depois eu li para ele, 4 vezes, coisa de entre 10 e 11 horas da manhã. Eu parei, eu tenho uma profunda admiração pela Thaís, eu digo, ela tem, né? Ela tem uma base muito sólida de família, e está o pai que está separado da mãe, e está lá o tempo todo querendo, porque sabe que é o horário que ele vai encontrá-la, porque daqui a pouco ela vai gravar e vai desligar o celular e vai ficar trancado o dia inteiro. Sabe, então voltando a mim, né? Você me perguntou por que eu não fiquei marrendo. Porque eu estava muito bem cercada, tanto em casa quanto mesmo no teatro, né? Eu tinha pessoas de grande qualidade, com valores reais, e me dando um caminho, né? Uhum. E você foi estudar. Mas aí você teve que fazer ciências sociais também? Foi um compromisso com a tua família? Ou ainda era uma dúvida sua, se realmente dava para fazer? Não foi dúvida nenhuma, era para agradar meu pai. Uhum. Porque eu achava que se eu fizesse a escola de arte dramática que eu estava fazendo, e fazendo uma faculdade, meu pai ia ficar mais satisfeito se eu desse o diploma para ele de uma faculdade. E foi mais ou menos o que ele me disse: eu fiz todo possível para você não exercer essa profissão, mas você escolheu o caminho mais difícil, porque na época não se precisava ter escola. E eu fiz escola. E ele me respeitou também por isso. Você chegou a fazer até o 3º ano, foi isso? De ciências sociais, foi. E como é que foi essa decisão de não vou terminar ciências sociais, é por aqui mesmo, é por aqui que eu vou? É porque eu percebi que era diploma mesmo, eu estava precisando me dedicar mais ao teatro, porque não era só a escola, as aulas. Eu sabia que eu tinha que fazer mais aula de expressão corporal, tinha que fazer mais aula de voz, que eu tinha tido um problema de voz, que era uma professora que gostava muito de vozes graves, eu estava ficando com uma voz quase que masculina. E aí eu precisei pegar aulas para botar minha voz mais soprano. Enfim, eu senti que eu precisava me dedicar mais ao teatro, e até hoje, né? Você está o tempo todo se dedicando ao trabalho. Eu estou sem fazer novela, sem fazer teatro há 1 ano e pouco, quase 2 anos, né? Mas eu faço
aula diariamente, faço ginástica, faço esteira, faço drenagem, cuido da cabeça, faço análise, porque não há possibilidade de você estar despreparada para pegar um papel, um personagem. Você tem que estar atualizada, né? Tem que ler jornal, tem que ir ao cinema, tem que ver o que aconteceu, o que os colegas estão fazendo, se eu vou muito. Enfim, estou o tempo todo trabalhando para continuar sendo atriz. A EAD, a Escola de Arte Dramática de São Paulo, era muito importante, né? Ela foi realmente, deu régua e compasso para ser uma atriz de fato? Claro, sem dúvida. Eu conhecia as melhores pessoas, além do que eu já conhecia por causa da Beatriz, que abriu um caminho grande para mim. Eu conheci professores fantásticos, Anatol Rosefeld, Sábado Magaldi, Leste Almeida Prado, grandes teóricos de teatro, grandes filósofos. Eu conheci dentro da Escola de Teatro Dramático, uma das pessoas, o doutor Alfredo Mesquita. Enfim, eu entrei pelo caminho, régua e compasso mesmo. Aí você desenha a mão livre, mas você precisa dar régua e compasso. Agora conta para elas como é que era elas e eles. Perdão, meninos. Como é que era a relação com o Juca de Oliveira? Juca e eu vou dizer de meia soquete, porque naquela época vocês vão me entender o que é. Eu usando meia soquete e sainha preguiada, rabo de cavalo, e o Juca de Oliveira de terno de linho branco, porque isso era o máximo que ele tinha de roupa para chegar de São Roque e frequentar os grandes lugares. E nós nos conhecemos assim na Escola de Arte Dramática. E ele era um expoente. Minha mãe, no segundo ano, disse: esse já é ator, né, minha filha? Você estudando, você vai conseguir, mas esse já é. E nós disputávamos o primeiro lugar. Eu não sei se eu disputava, eu não tenho muito esse espírito competitivo, mas eu só sei que teve penúltimo ano, sei lá, no último ano, História do Teatro Brasileiro, e nós tínhamos uma bibliografia muito restrita, só na casa do Osmar Rodrigues Cruz, que por acaso tinha todos os livros, juntou, e o Sábado Magaldi estava fazendo organizando a história do teatro brasileiro através de todas essas obras que o Osmar tinha. Então, para consultar qualquer coisa, precisava ir lá na casa do Osmar. Enfim, o Juca de Oliveira na prova final, mas é bonitinho isso, né? Ele mandou um atestado, o médico disse que estava doente. Aí, no dia seguinte, o professor, era um sábado, mandou um bilhete para ele e falou assim: pode sarar, porque a Narciso já teve 10. Ele queria mais um dia para estudar um pouco mais desses livros de tão difícil acesso. Vocês trabalharam muitas vezes juntos, era assim? Profissionalmente, não, só uma novela que nós fizemos, que é de sucesso até hoje, Nino Italiani, que as pessoas falam até hoje. E agora, há pouco tempo, nós fizemos Queridos Amigos juntos, né? Nossa, eu achei que vocês tinham feito mais coisas. Não. Porque vocês se prometem tanto fazer coisas. Engraçado, né? Foi só isso mesmo. Não. Fiz 2 novelas na Tupi, com ele, e depois vim fazer Queridos Amigos aqui. Teatro nós nunca fizemos juntos. Mas foi muito engraçado. Queridos Amigos, a gente estava esperando para gravar. Ele me chama de Araquinha. Araquinha, sabe quantos anos a gente se conhece? Eu falei: não, Juca, faz aí as contas, porque ele é bom de conta. Ele disse: 50 anos. Isso foi no ano passado que a gente se conhecia. É muito bom isso. E somos amigos e nos queremos muito bem.